Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast com Joelísio Fraga. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial do nosso podcast aqui na Melodia FM 87.9, também ao vivo no Instagram, @Joelísio_Fraga. Lembrando que após o podcast, esse podcast como os outros ficam disponível também lá no YouTube, no nosso canal, e também no Spotify. Hoje é um destaque encontros que tocam fundo de reflexão e aprendizado. Vamos falar um pouco sobre um tema desconhecido, né, mas que afeta profundamente a vida de quem convive com ela, que é miopatia congênita e miofibrilar. Condições genéticas raras que impactam a musculatura e exigem superação diária. E para essa conversa temos uma convidada muito especial, que é a Viviane Fernandes, bacharel em administração, estudante de psicologia pela UFBA e uma das poucas mulheres brasileiras diagnosticada com essa condição. Mais do que diagnóstico, Viviane carrega histórias de resiliência, luta por inclusão e um olhar humano sobre as dificuldades e conquista da vida. Então já se acomoda aí, porque o papo de hoje promete mexer com a mente e com o coração. Viviane, minha querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu te agradeço pelo convite e muito obrigada. Olha, fique muito à vontade, tá? Aqui a gente vai bater um papinho, explicar direitinho o que é essa sua doença, né? E eu já começo perguntando quem é Viviane Fernandes, além dos títulos acadêmicos. Então, eu sou uma mulher cis, parda. Eu vou fazer minha autodescrição para as pessoas que têm baixa visão. Sou uma mulher parda, né? Cabelos cacheados, na cor de chocolate, e estou vestindo uma blusa de cor preta com mangas. Meu sinal em Libras é o V e cabelo cacheado. Eu sou cristã, sou terapolitana, né? Eu nasci em Salvador. Eu vou começar falando um pouco de minha mãe também, porque não tem como falar da minha história sem falar de minha mãe. Somos sobreviventes de uma violência obstétrica. Devido a isso, eu tenho sequelas visíveis e minha mãe invisíveis. Meu braço é um exemplo da visível, né? Ele é atrofiado por isso, mesmo desde bebê fazendo fisioterapia, e muitas delas de forma incorreta, né? Por parte dos profissionais. E a questão da miopatia foi uma questão de mutação genética, né? Porque até o momento a gente desconhece casos que existam na família. Então, sou neta de duas avós incríveis, Dona Valdelice e Antônia, filha de Avani e Walter, pais que me auxiliaram a ser o que eu sou hoje. Sou tia de vários sobrinhos de coração e consanguíneos, que é Derek, Valentina, Miguel e Lohane, ambos presentes de Deus dados por meus irmãos, Daniel, Micaela e Avanildo. E destaco o papel de minha mãe, que é, sem dúvidas, um exemplo de reflexão e situações de muitas mães atípicas no Brasil, que muitas vezes são obrigadas a abandonar sua carreira profissional por questões de sobrecarga no cuidado dos filhos com deficiência, doença rara, ou, como está hoje falando, os filhos atípicos, né? E algumas dessas mães, elas passam por um burnout parental materno, que é um termo que está sendo utilizado atualmente, pouco descrito na ciência, mas ele descreve a sobrecarga vivida por essas mães, que precisa ser algo discutido, e o papel da mulher como um todo na sociedade, né? E sem falar em questão de contextos socioeconômicos e que influenciam, né? Essa ausência de políticas voltadas a essas mulheres mesmo. E destaco aqui que, assim como minha mãe, algumas vezes essas mulheres são revitimizadas em algumas consultas
ou às vezes algumas pessoas da população também, por serem as causadoras da deficiência dos seus filhos, né? Algo totalmente equivocado. Enfim, né? Eu acho que é isso, resumindo. Fique muito à vontade, Viviane. Baseado nessa primeira pergunta, por que Conquista? Porque Por que você veio para a Vitória da Conquista? Sei lá, de Salvador, né? Porque eu vim para a Vitória da Conquista. Eu conheci Vitória da Conquista há algum tempo, né? Sim. Devido a um vínculo com alguns amigos aqui, questões religiosas também. E eu gostei muito da cidade. E eu coloquei a opção para Aracaju ou para Vitória da Conquista. Por achar que por ter pessoas conhecidas aqui, eu talvez conseguisse me adaptar melhor à cidade, né? E por causa de questões envolvendo a locomoção, envolvendo a questão que eu tô perdendo alguns movimentos, né? Com o passar do tempo. Então, um exemplo. Hoje eu não consigo mais pegar ônibus. E isso foi algo assim que pesou bastante na minha decisão por Conquista, por ser uma cidade menor e também pelo campus da universidade onde estudo, ele ser mais acessível, né, com algumas aspas nessa questão. Mas se a gente for comparar o campus de Salvador com o de Conquista está muito mais acessível que o de Salvador. Então facilita, né? Facilita muito a sua locomoção, né? E as suas limitações assim são, tipo assim, não são tão visíveis como se fosse para Aracaju, não é isso? Isso. Como foi o seu primeiro contato com o diagnóstico da miopatia congênita miofibrilar? Vamos falar bastante sobre esse nome, né? Que é raro, eu nunca tinha ouvido falar, assim também como o mieloma múltiplo, né? Que é a doença no qual eu sou portador. Muita gente também nunca ouviu falar. Então é interessante esse espaço para que a gente possa expor as doenças que a gente é acometido e levar à sociedade, levar quem nos acompanha, que tem muitas doenças raras por aí, tem muitas doenças que a gente nunca viu falar e que muita gente sofre, né? E uma delas é essa, que ela é portadora, né? Vamos lá, repetir. Miopatia congênita miofibrilar. Então, como é que foi o seu primeiro contato com o diagnóstico? O meu contato com o diagnóstico veio desde a infância, né? Um exemplo. Eu não engateei. Então, eu fui direto para andadora. E aí, através disso que eu comecei a andar, né? Então, o meu diagnóstico, ele foi dado até no início, sabe? Eu devia ter 1 ano e 8 meses. Eu falo isso porque eu encontrei o primeiro relatório outro dia em casa. Mas, devido a essas questões de locomoção, assim, para mim, meus irmãos me ajudaram bastante. E meus pais também, porque eles nunca me trataram como uma filha que tivesse algum tipo de limitação ou ficasse desfazendo. Eles sempre adaptaram tudo para que eu conseguisse ter uma infância, assim, com autonomia, né, dentro da minha realidade. Então, assim, mesmo o meu diagnóstico foi falado para os meus pais quando eu tinha 1 ano e pouquinho, meus pais nunca comentaram sobre ele comigo. Eu só tive ciência do meu diagnóstico quando eu tinha 15 anos. Sério? Eu cresci com as pessoas perguntando o que é que você tem. E aí eu escutava várias teorias de vários médicos, assim, foi paralisia envolvendo a questão do lado esquerdo, foi isso, foi aquilo, e vários comentários e nenhum chegava ao termo da miopatia congênita, uma explicação, né? E assim, quando eu tava com 15 anos, eu ainda andava, eu ainda conseguia levantar do chão, ainda conseguia me levantar das cadeiras baixas. À medida que eu fui crescendo, eu fui perdendo alguns movimentos, e isso foi agravando com o passar do tempo. E a miopatia, ela é uma doença, o significado é doença no músculo, né? Sim. Ou doença dolorosa. E assim, o termo miofibrilar está sendo utilizado hoje.
Então, é porque com o passar do tempo, eu não sou muito da área, mas os médicos, eles mudam a nomenclatura das doenças. Eu não sei qual é o motivo para explicar isso, mas a miopatia congênita de antigamente está virando miofibrilar. Então, para resumir, então miopatia congênita não se usa mais isso. Se fala agora em miofibrilar, é assim? Sim, em contato com as outras pessoas que são diagnosticadas com a miopatia congênita, todas mudaram para miofibrilar. A gente não sabe explicar o porquê. Sim. E os médicos também não entram nesses detalhes com a gente. Fica à vontade. Tá bom. E assim, quando eu recebi o diagnóstico, quando eu tinha 15 anos, uma das minhas dúvidas era de onde é que surgiu isso, né? Eu estava dando uma matéria de ciências e a gente estuda a questão de herança genética e a médica não soube me explicar ao certo. E até hoje, na verdade, eu não sei se existe alguma questão de herança genética, se for fazer muito detalhado, mas no meu mapeamento, que só confirmou, né? A gente passa por alguns exames. Minha biópsia muscular, ela deu inconclusiva. Eu fiz o primeiro exame genético, deu inconclusivo. Só o segundo que deu, né, realmente que era miopatia congênita, e falou sobre a questão uma condição que também afeta a gente de uma forma que a gente vai parando de funcionar, né, porque o nosso corpo é formado por músculos e tal, e aí a gente vai parando os órgãos também com o tempo, né. Os pulmões normalmente são afetados mais rápidos e tal. Então, ocorre também algumas mortes por questões de complicação respiratória, mas eu falo isso como uma paciente, né? Não como uma profissional da área, mas como que a gente tem um convívio com outras pessoas e a gente escuta muitas histórias, né? Sim. Então, vamos lá. Fique muito à vontade, a gente está batendo um papinho aqui, acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade, né? Para alertar, para levar o conhecimento, né, das doenças, é o que eu faço com o mieloma múltiplo, né? Abracei essa causa e levo como informação, porque eu sempre falo que informação salva vidas. Verdade. Não é? Verdade. Como é que sua família lidou com a descoberta da sua condição? Então, eu acho que não lidou muito bem, né? Porque se você for traçar, tipo assim, um silêncio de 14 anos sobre um diagnóstico, é uma questão assim que eu até conversei um pouco com minha mãe e ela falou que esse silêncio foi por conta da forma como o diagnóstico foi dado. Ela disse que a médica falou que eu não iria falar, que eu não iria andar, que eu ia ter dificuldade para executar meus movimentos. Ou seja, ela deu uma sentença de que eu ia viver em estágio vegetativo. Então, acho que por proteção, né? Acho que, né? Por amor. Eu vejo sempre isso, né? Vamos ver pelo lado do amor, que ela ficou se guardando esse segredo aí para você durante esses 14 anos. E eu acho que eu não culpo meus pais por isso. Sim. Porque eu acho que foi uma falha, tanto... A gente não pode julgar, né? Nem os profissionais, nem os pais, porque como é algo novo, eu acho que o novo, todos ficam confusos como lidar com aquilo, né? E eu acho que meus pais, dentro das possibilidades, eles cuidaram muito bem de mim e cuidam até hoje, né? Principalmente minha mãe que está sempre ao meu lado e me ajudando a conquistar minhas questões de sonhos e projetos na vida diária, porque hoje eu dependo dela em todo o tempo, né? Devido a essa questão da locomoção. Suas limitações, né? Devido às minhas limitações. Tipo, um exemplo, eu não consigo abrir uma garrafa de água mineral, sabe? Mas eu não consigo pegar um objeto muito pesado. Se eu cair no chão, eu não levanto. E voltando à questão dos sintomas,
da miopatia, para quem não conhece, é uma fraqueza muscular que a gente tem. Alguns sentem mais dores, outros não. No inverno, essas dores aumentam. É uma fadiga que não passa. Mesmo que a gente durma, parece que o sono Não compensou. não compensa. Sim. A gente deita cansado, acorda cansado e assim, a gente sente muita dor. Pelo menos eu, né, falo por mim, eu sinto muita dor o tempo todo. Hoje não existe medicamento para essa patologia. Não tem cura ainda por questões de ainda sermos considerados raros. Entendemos que existe todo um sistema aí, né, para investigação mesmo. E também dizem que as pessoas com miopatia são as que menos respondem aos medicamentos. Então, a gente tem um grande desafio, na verdade, né, de investigação até chegar a um tratamento para essa doença. Como é que chegou a esse resultado dizendo que os medicamentos não fazem efeito? Tentativas. Né? Tentativa, aquela questão, né, de tentativas e não responder. E aí é um feedback que eu tenho de alguns profissionais na área de saúde, né, que eles falam isso. Qual é o especialista que acompanha a sua doença? Hoje eu tô com uma neurologista especialista em genética. Aqui em Conquista mesmo? Em Salvador. Salvador. Em Conquista eu não achei nenhum profissional para me acompanhar e nem equipe multiprofissional para me acompanhar aqui. Porque eu acredito por ser tão raro, né? Você tem noção de quantos pacientes na sua situação tem aqui na Bahia, ou Conquista, aqui em Salvador, na Bahia em geral? Você tem noção? Na Bahia, não. Mas, em geral, que entraram em contato através do projeto, do Instagram que eu tenho, somos uma criança e 4 adultos no Brasil que entraram em contato comigo. Mas essa questão pode ser mais ou menos. Pode ser que tenha um número maior, eu não tenho ciência porque não entraram em contato comigo, então não posso responder por esses. E uma outra questão que eu vejo muito, que as pessoas chegaram para mim com outros diagnósticos, era a escassez dos profissionais para dar o diagnóstico. Então, eu fico me questionando se realmente essa doença é rara ou se a gente não tem profissionais que consigam mapear, né, e dar um diagnóstico preciso para a pessoa. Pode ser, né? Porque a gente não sabe, é algo que a gente precisa refletir sobre, né? De que realmente todas as doenças são realmente raras. Sim. Olha, o mieloma múltiplo, ele é considerado uma doença rara, que para mim já não é mais rara. Uhum. Entendeu? Já tem um diagnóstico, quer dizer, por mais que seja difícil, já tem um tratamento, já tem uma linha de investigação. Então, eu particularmente, eu não considero como uma doença rara, né? Já tem bastantes pacientes. É evidente que tem, sim, uma dificuldade de se dar um diagnóstico, né? Isso é difícil. Então, muita gente morre tendo mieloma sem saber que tem um mieloma, né? Sendo tratado errado. Porque eu sempre falo que, às vezes, os profissionais de saúde não investigam. Então, acaba tratando a queixa e não a causa, né? E o que acontece? Aquilo ali, até os medicamentos que aquele paciente vão tomando, acaba potencializando o mieloma e vão trazendo consequências irreversíveis para ele. Chegando, em muitos casos, até óbito, né? Então, infelizmente, né? Viviane, o que te levou a escolher a psicologia, né, como segunda formação, uma vez que você tem a primeira formação como administradora, né? Sim. Eu sempre tive vontade, né, de fazer psicologia, mas por questões religiosas eu interrompi esse projeto, né? Eu vou dizer que eu atrasei um pouco ele, mas quando eu estava pensando em voltar a estudar, eu fiquei pensando, faço medicina, volto, tento direito, eu vou para psicologia, e aí eu digo, não, vou para medicina. Mas aí eu falei, mas se eu for para medicina, eu vou conseguir tratar os pacientes de uma forma
de estar investigando ou tratando eles com medicamento, mas aquela dor que não existe medicamento para tomar. E aquela dor que muitas vezes, aquela dor que não é visível e que pode ser mais limitante que o próprio diagnóstico. Então foi por esse motivo que eu decidi pela psicologia. Porque eu queria, de alguma forma, estar auxiliando essas pessoas nesse sentido mesmo psicológico de estar lidando com um diagnóstico tão desafiador, né? Porque quando você tem um diagnóstico de uma doença que não tem medicamento, não tem cura, e você fica, tá, o que eu vou fazer daqui pra frente? Então, mas nesse sentido que eu voltei a estudar. E também minha mãe sempre fez muitas leituras, né? Referente a essa questão da saúde mental, de questões de sintomas físicos, psicológicos. Então, eu acho que minha mãe também me influenciou bastante nessa questão. E por ela ser uma psicóloga nata, né? E uma assistente social, porque eu sempre vi minha mãe escutando muitas histórias de muitas pessoas e sempre estando atenta ali para estar aconselhando, para estar tentando minimizar o sofrimento delas. Acho que é isso. Olha só, nós estamos com a nossa página aqui no Instagram, nós estamos aqui com Cíntia. Ela fala, boa tarde, meu filho foi diagnosticado com miopatia congênita por mutação na TUBA, TUBB4A. Como é um diagnóstico novo, estamos buscando informações pela internet, mas ainda não tive contato com nenhum paciente. É o mesmo problema seu, não é isso? Mutação, Olha só, Cíntia, ela vai te passar aqui, eu vou deixar no final, né, os dados dela, o perfil, aí depois você entra em contato com a Viviane, tá bom? E fica à vontade aqui, pode ir perguntando aqui que a gente vai trocando ideia com ela aqui. Sim, se tiver alguma dúvida também que a gente possa responder, né, ao vivo, pode tá ficar bom, à vontade. Pode, viu? Então depois eu passo o contato, o telefone dela, você entra em contato com ela aqui, com a Viviane. Viviane, minha querida, quais são os principais desafios físicos e emocionais que você enfrenta no dia a dia, ou se você já passou por situações de preconceito ou falta de acessibilidade? O que não falta, né? Problema, né? Tô respirando por isso. Pois é, fica à vontade. Imaginei que você tem coisa pra caramba pra falar em cima dessa pergunta aqui, né? Então, essa pergunta me traz muitas memórias, né? Mas eu falo assim, que é desde a antiguidade, né? Porque eu falo que todas as pessoas... se eu passo por isso, minha mãe passa por isso, eu falo que não só a pessoa que é afetada, mas os cuidadores ou responsáveis, né? Se não passaram, vão passar um dia. Porque são em muitos locais, não dá para descrever, mas... Enfim, são muitos desafios que começam a gente sair de casa, né? Devido à acessibilidade perversa do nosso país, que é uma acessibilidade que espera você chegar para ser colocada em pauta. E os rótulos, né? Os rótulos de locais acessíveis. Acessíveis para quem, eu me pergunto. Eu acho que o maior exemplo disso são as rampas de acessibilidade, que elas muitas vezes têm inclinações que não são adequadas, não estão no padrão. E algo que é para auxiliar, na nossa autonomia, acaba sendo construído e a gente continua a depender de outra pessoa para estar acessando aquilo que tem esse rótulo de acessível, né? E hoje, eu acho que no meu caso, eu tenho um alto custo para sair de casa, porque eu não consigo mais pegar transporte público, porque falta de acessibilidade no transporte público e por uma minoria de motoristas que não tem respeito às diferenças. Falo isso não só na minha condição, mas já vi com pessoas idosas também, com pessoas em outras condições de deficiência, e às vezes eles não param no ponto de ônibus,
elevador quebrado, o tempo, né? E outras coisas. Então, eu acho que é mais a falta mesmo de respeito pela pessoa, né? Como seres humanos. Porque, às vezes, eu tenho a impressão que é como se a gente tivesse algo muito ruim, algo muito contagioso, e que a gente incomodasse ao chegar nos locais e que a gente tivesse que sair dali ao mesmo tempo que a gente entrou, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Você acredita que teve uma pessoa que chegou e falou, o câncer pega? Né? Isso eu acredito que é falta de formação, acho que é uma cultura que temos, né, de não conhecer, né, o ambiente que vivemos, não conhecer as coisas com o qual que a gente vai estar convivendo, né, uma sociedade assim muito, eu diria muito medíocre, né? E já me falaram, como é que pega? Câncer pega? Que eu saiba não, né? Né? Então, eu sei muito bem o que você está falando, né? Eu convivo diariamente com situações de acessibilidade, de falta de respeito com os pacientes que a gente acompanha. Eu sempre uso o cordãozinho do girassol. Você não tem ele, não? Eu vou comprar, vou ser obrigada a comprar por conta de fila de supermercado. Pois é, eu tenho ele, né? Já tem 2 anos que eu tenho esse cordão no aeroporto, eu nunca tive problema. Então é um direito que você tem, né? Então acho que aquilo ali seria ideal para você também, né? Você ter aquele cordãozinho do girassol, ele é mundial, né? De doenças raras e doenças ocultas, né? Então acho que a sua está classificada, né? Como oculta. Como oculta, né? Vamos lá, vamos dar uma sequência, porque esse é um assunto bastante interessante, porque eu estou aprendendo com você, né? Como sempre aqui, a gente, né? Apesar que o podcast é sempre uma forma da gente estar trocando experiência e, além de tudo, aprendendo, né? Existe tratamento ou acompanhamento específico para a sua condição? Hoje, o acompanhamento melhor, né, que a gente tem, eu acho que os profissionais, eles estão buscando se qualificar mais. Hoje a gente pode dizer que o tratamento que a gente tem é um tratamento com a equipe multiprofissional. Eu tenho acesso a essa equipe multiprofissional do serviço de neurociências ou neuromuscular, né, na Escola Baiana de Medicina, que esse acompanhamento que eu faço hoje é simplesmente para acompanhar mesmo a progressão da doença e minha qualidade de vida, né? Porque quando eu falo que as dores aumentam em tudo, aí a médica pergunta e aí ela receita algum remédio para dor, mas não é algo assim que vamos dizer, tenha uma prescrição de que todo paciente vai tomar aquele medicamento para dor, entende? Não existe uma questão assim referente a remédios, mas em questão de tratamento, normalmente é indicado a hidroterapia, né? Porque como a gente cansa muito, então eles indicam muito a hidroterapia, alguns casos pilates, mas ressalvas com os profissionais que vão aplicar. E até a fisioterapia mesmo, se ela for feita de uma forma equivocada, ela pode prejudicar mais a gente do que beneficiar. E é importante, tem alguém ouvindo, né, que o filho foi diagnosticado, que você fique atenta a como é que seu filho está respondendo a esse tratamento de fisioterapia ou qualquer outra coisa. Acho que um tratamento também que me ajudou bastante, eu fiz em Salvador, em convênio com a polícia militar de lá, eles têm um trabalho gratuito de ecoterapia. Eu fiz algumas sessões de ecoterapia, eu gostei bastante. E foi algo que me ajudou bastante na questão da postura mesmo, né?
porque é frequente nos casos de miopatia ou você desenvolva a lordose ou a escoliose. No meu caso, eu tenho a lordose, que dá uma projeção da barriga para frente, e aí para as meninas fica parecendo sempre que tá grávida, Sim, né? sim. Até o nosso andar também, que é um andar mais cansado e tal, como se a gente tivesse um peso, mas é característica da própria miopatia mesmo. E deixa eu só voltar um pouco para a pergunta anterior. Fica à Na verdade, vontade. no seu comentário, Fica à vontade. que você falou que você ouviu uma vez uma pessoa que falou, se câncer pegava, né? Sim. Quando eu era, acho que maternal, sei lá, eu tava nas séries iniciais, uma coleguinha chegou pra mim. Isso me marcou muito, que a sensação assim, a criança esquece das coisas. Gente, não esquece. Não, Tem não. coisas que marcam a criança que ela não Muita esquece. informação, né? E ela chegou pra mim, eu me lembro, a gente tava no pátio da escola, e ela chegou pra mim, ela tava se afastando, e eu cheguei pra ela, por que você tá se afastando de mim? E ela me respondeu, minha mãe pediu pra eu me afastar de você pra eu não pegar o que você tem. E eu fiquei arrasada. Imagine uma criança escutando isso. Né? E, enfim, fora as outras coisas que eu escutei na adulta, eu só tô dando aqui porque foi uma das primeiras experiências que eu tive com essa questão, né? De impactos emocionais. Foi bem sério isso. Eu acho que a psicologia que você escolheu vai te ajudar bastante, né? Superar até esses traumas, né? Eu diria assim, né? Que você teve, tá? Esses bullying que acredito que você teve e acredito que ainda deva ter, porque a gente, quando te fala, a gente é uma sociedade medíocre demais, que não respeita, né? Não tem carinho pelo próximo, né? Infelizmente. Olha, eu fico muito impactado, sabe, Viviane, com tudo isso que você passa, que você passou, né? E eu vejo também, eu fico visualizando aqui os pacientes que eu acompanho, aqueles pacientes mais pobres, que eu falo pela experiência que eu tenho com o mieloma, porque o mieloma, ele assim como limita você, o mieloma também limita, né? As fraturas espontâneas levam o paciente a não mais trabalhar, então a gente tem muitos pacientes que produzem hoje para comer hoje, pararam de trabalhar, né, com família de 5, 6 filhos, né? Então, você falando aí, eu começo, né, a lembrar deles, né, e vejo que, nossa, que se a gente pudesse mudar essa situação, né, mas é complicado, mas vamos lá, né? Como é a sua relação com o sistema de saúde no Brasil nesse contexto? Eu acho que hoje o sistema de saúde do Brasil, ele precisa melhorar, mas eu acho que ele cobre muitas lacunas. E para doença rara, um exemplo. Hoje, para a questão de diagnóstico, a maioria dos hospitais são pelo SUS. Então, minha biópsia muscular, eu precisei ir para São Paulo, também pelo SUS. Em Salvador, foi o Hospital Sara e a Escola Baiana que tem desenvolvido, né, esse trabalho, e também o Hospital das Clínicas. Então, são as referências que a gente tem para doenças raras no SUS. Apesar de não estar, né, do modo que deveria estar funcionando, mas eu acho que ainda assim o SUS é uma referência nas doenças raras. Sim, então o SUS te faz bem. Faz com algumas ressalvas, porque a gente entende que o SUS começa da recepção até a consulta com o médico. Eu vejo que falta, eu acho que a capacitação de alguns profissionais. Eu acho que deveria fazer um treinamento de lá na recepção até chegar no médico, né, vamos dizer assim, para que o paciente em estado de... que eu acho que os pacientes chegam em estado um pouco de choque, porque eles estão procurando por resposta de alguma coisa. Sim. E às vezes um atendimento na recepção mal feito, ou a pessoa sendo destratada ali, isso vai impactar na consulta com o médico ou com o resto da equipe, porque ela já vai estar estressada, porque ela está procurando uma resposta para um problema, ela é maltratada na recepção, ou antes disso, pelo porteiro lá que não soube, né, ou segurança que tratou ela mal, distratou, e não percebi,
Sim. Aí ela vai, é destratada na recepção. E aí depois ela tem aquele tempo de espera. E aí você vê, e aí quando ela chega na consulta com o médico, às vezes o médico vai falar várias coisas lá com termos técnicos que ela não vai entender nada, ela já tá estressada, não entende termos técnicos, e aí pronto. E acho que agrava mais, sabe? Todo esse processo que ocorre e a busca. Eu acho que aqui na Bahia, né, a gente tem esse socorro em algumas coisas em Salvador, mas um exemplo... Tem uma menina que participa do projeto, ela é daquela região ali de Rondônia e Acre. Ela precisou viajar para um outro estado para conseguir um diagnóstico. E isso, eu estou citando o exemplo dela, gente, porque isso é o que acontece, de verdade, com muitas pessoas. E quando você fala que está lembrando de muitas histórias aqui, contexto socioeconômico interfere demais nisso, sabe? Apesar da gente ter o TFD, de ter outras questões de direito que as assistentes sociais da sua cidade, se alguém estiver querendo saber mais, pode estar te auxiliando nisso, mas é algo que poucas pessoas sabem que existe. E assim, até imagine você naquela questão de você tá gravando, você não sabe o que você tem. Então, é nesse sentido que eu falo que às vezes o sistema falha muito e eu acho que precisa de mais reconhecimentos do SUS, né? Como esse sistema potente que a gente tem, porque no Brasil, eu disse que só no Brasil existe, né? Nunca viajei para fora, mas disse que lá fora não existe um sistema de saúde para toda a população. Se você tiver dinheiro, você tem, se não, você não tem. Não é igual o SUS, SUS só no Brasil mesmo. Só no Brasil. Então, é algo que é lindo, né? Mas que a gente precisa trabalhar mais na prática dele. O que acontece com o SUS? Existe, eu diria que talvez, existe administrações regionais. Sim. Por exemplo, você vai para São Paulo, ali você vai para Barretos, Jaú, é um SUS que funciona, sabe? Tem um atendimento humano, é rápido, de qualidade. Para você ter uma ideia, tem muitos pacientes que saem do sistema privado para ser atendido no SUS, pela qualidade no atendimento. Então, o SUS como o SUS ele é direcionado e dividido, né? E tem as administrações, as prefeituras e tal. E a proporção que você vai subindo, infelizmente, para o Nordeste e para o Norte, vai piorando mais ainda. Você tem ideia, no Norte não tem hematologista. E é um médico específico para o tratamento, para te dar o diagnóstico né, e começar o tratamento com o paciente com câncer hematológico, né, como o mieloma, né? Não tem. Então, isso aí não é um problema só da sua doença, é geral. É geral, é um contexto exatamente. geral, né, infelizmente. Quais são os mitos ou equívocos mais comuns sobre a sua condição? Eu vou citar alguns que ocorreram comigo e outros de algumas coisas que eu escutei de outras pessoas. Que é... Gostam de reclamar, né? Esse é o top, assim. Preguiçosa. Gosta de faltar as atividades. Aí, entre parênteses aqui, né? Pois, nesse sentido das dores, né? Como eu falei, tem períodos que essas dores aumentam. E que pra eu conseguir levantar e ficar de pé, gente, é como se eu tivesse feito uma atividade física o tempo todo, a noite toda, e tipo, meu corpo fica muito pesado, sinto muita dor. E assim, isso se intensifica e eu tenho que faltar em alguns dos compromissos devido a essa questão. Aí a pessoa fala o quê? Não quer nada com a vida, fica faltando os compromissos. Mas eu pelo menos, não são todos os casos que eu fico justificando. Porque eu acho que tem algumas coisas que a gente não precisa, pena, né? Não vale a pena. Não precisa. E outra questão também vai ter dificuldades cognitivas. Você vai ficar melhor. Essa do tratamento é ótimo. Você não fica melhor porque você não faz tratamento. Essa eu escuto várias vezes e até hoje. E por pessoas às vezes próximas também.
Então, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Eu digo, nossa, gente, como existe tantos médicos, tantos fisioterapeutas, especialistas. Enfim, aí eu vou parar por aqui. Mas são esses. É. Como foi sua vivência na universidade e no mercado de trabalho sendo uma pessoa com essa deficiência rara? No trabalho, eu passei por algumas situações de assédio moral. E na universidade, para minha surpresa, que foi um local assim que eu imaginei que eu nunca passaria por isso, por ter universidade é um lugar para todos. E aí quando eu entro, me deparo com a situação de assédio. Isso me abalou bastante. Me abalou e é um dos motivos de eu estar dessemestralizada hoje no curso, né? Foi por conta desse evento e na época o assédio não era lei ainda, né? Então, as providências não foram tomadas devido a questões legais mesmo. E também, enfim, mas no trabalho teve inúmeras situações, mas um desses casos no trabalho foi de uma pessoa realmente falar que eu era preguiçosa. Porque eu falo assim, você não consegue dar conta porque você não é porque você é preguiçosa. Por isso que você não dá conta do trabalho. Tem outras pessoas querendo, tipo, sua vaga aqui. Então, passei por várias questões sobre como essas, né? E não só eu, como outras pessoas com deficiência também, que eu escutei várias coisas, inclusive em um dos cursos profissionalizantes que eu fiz, uma delas falou que não seguiu os estudos por causa de um bullying que ela passou na escola. Por ela ter uma deficiência na perna e uma ser menor que a outra. E ela disse que ela se sentia muito mal, porque todo mundo ria quando ela chegava na sala de aula. E quando ela saía da escola, ficavam gritando ela, olha a manca lá, gente, olha a manca lá. E aí, por esse motivo, ela disse que não deu continuidade aos estudos. Então, olha o impacto que isso tem na vida de uma pessoa. Muito triste isso, né? E assim, minha esperança hoje é com essa nova lei lançada em novembro de 2023, né? Que é o Viver Sem Limites, que se refere ao Plano Nacional de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o número é 11.793, que ajuda um pouco, se for aplicada, né? A questão nós temos leis ótimas, muito legais, mas está sendo aplicado? Então, eu acho que é nisso que a população tem que se voltar e reivindicar seus direitos mesmos, se realmente está tudo que está lá naquela lei está sendo aplicado. E eu acho que há uma falha, assim, não sei. Eu não sei se é porque muitos se acomodam, não falam que aquilo não está funcionando, ou se é porque a gente tá tão natural a revitimização e o você ser destratado e as pessoas simplesmente se acomodam com aquilo, sabe? Deixa eu te falar, aqui em Conquista, caso você sinta, eu não sei se você tem crise, tipo assim, tem crises de dores, tem crise, como é que é? Tem. Porque a gente, por exemplo, eu te falo assim, a gente às vezes tem dores, a gente tem febre, por exemplo. Se a gente sentir um sintoma como febre, nós somos orientados imediatamente na emergência. Uhum. É um sintoma que é assim, extremamente necessário ir no hospital. Se caso aconteça alguma coisa contigo, como é que você faz aqui? Já que os médicos que te acompanham estão em Salvador. Né? Já aconteceu alguma vez de você precisar ir aqui? Como é que você se virou? Eu me viro assim, eu tô rindo porque isso é muito comum. A gente tem que levar leve, né? Levar na esportiva. Na esportiva mesmo, não tem jeito, né? A gente tem, infelizmente, a gente depara com situações que não tem. Vamos levar na esportiva mesmo. Então, eu decorei o meu CID. Sim, você me falou 100 e... G71.2. O meu é 90. A primeira coisa foi decorar o meu CID. Eu não posso tomar anestesia geral, porque a anestesia geral, ela é letal para mim. E tem outros medicamentos
Relaxante muscular também a gente não pode tomar porque agrava. Eu tenho uma lista de medicamentos que tá em casa. Mas assim, o principal é, não posso tomar relaxante muscular e não posso tomar anestesia geral. É a primeira coisa que eu aviso quando eu chego no hospital. Por questões assim, eu não sei o que é que eu tenho. Vai se eu agrave alguma coisa, Sim. lógico, eu tô com acompanhante, mas eu faço questão de informar isso à equipe. E assim, minhas crises, eu tenho crise de espasmo muscular hoje. Ela não ocorre com muita frequência. Mas é como se você estivesse... Eu vou te explicar no meu modo como eu sinto. Como se você estivesse enfiando uma faca aqui e atravessando até essa região aqui do pescoço, pra cá. Eu não consigo respirar nesse momento e não consigo engolir minha saliva. E essa crise, ela fica um tempinho. E eu tenho que ficar exatamente parada, do mesmo jeito que eu tava quando ela começou, até ela ir embora. Então, em alguns casos mesmo, graças a Deus, nunca ocorreu fora de casa. Mas assim, é uma situação bem, bem complicadinha. E uma das questões que tá ocorrendo com mais frequência é ao andar. Às vezes eu tô andando, fazendo alguma coisa e minha perna é como se ela esquecesse de funcionar. E eu caio. Do nada. Do nada. Eu caio e aí, como é que foi isso? Eu não sei explicar. Sabe? E aí assim. Olha só, você vê como o tempo passa rapidinho? Nossa. Nós já estamos quase finalizando aqui. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo terminar aqui o que a gente tem para perguntar. Tá bom. Que tipo de apoio você considera essencial para que pessoas com essa condição possam se desenvolver plenamente? Eu acho que alteração na lei. Porque hoje as pessoas raras não são consideradas pessoas com deficiência. E eu acho que tem que ter alguma atualização assim na política nacional mesmo às pessoas com doenças raras no Brasil. Existe uma institucionalização de 30 de janeiro de 2014. E eu acho que precisa ser atualizada com uma ressalva, com pessoas com doenças raras presentes. E aí traz o lema do nada sobre nós sem nós. Porque é igual a um exemplo. Na universidade eles foram fazer uma adaptação. Mas eles não me consultaram e não consultaram outras pessoas com deficiências para fazer aquela adaptação e vai gerar um remanejamento para fazer uma nova obra para correção do que foi construído errado. Então, assim, sabe, eu acho que são essas questões de consultar, criar as leis com as pessoas que precisam. E eu acho que atenção às mães e os cuidadores de uma forma geral. Eu estou me referindo às mães porque elas que assumem esse papel de cuidadoras, né? E eu acho que deveria ser revisto o contexto delas como cuidadoras mesmo, de estar possível assistência mesmo, para que elas tenham uma qualidade de vida. Porque você não sabe que mães são essas, que condições de vida, quem é que sustenta essa família? Existem irmãos, né? Como é que essa mãe vai sobreviver? Porque o custo de vida da gente, por mais que a gente não queira, às vezes é maior. Porque, um exemplo, eu não posso pegar ônibus, sabe? E outras pessoas são outras questões. Então, é uma coisa que tem que ser discutida com as pessoas mesmo. Você tem um projeto, não tem? Tenho. Eu queria que, com o pouco tempo que a gente já está acabando, eu queria que você falasse desse projeto. Porque, além de tudo, para quem está nos acompanhando, ela é uma ativista, né? Ela abraçou essa causa também. Ela, por mais que com as limitações, enfim, mas ela está aí, tentando levar o conhecimento da população a essa doença, né? Ajudando também quem precisa. E eu queria que você falasse sobre esse seu projeto, né? Como é que funciona. Fica à vontade. Tá bom. Primeiramente, né, eu pensei em contribuir contra a luta contra a desinformação, né, no início, que eu
que eu comecei com a página do Instagram. Não foi algo assim, você vai ficar famosa por isso. Não foi, gente, de verdade. Eu só criei porque eu falei, se um dia alguém nascer com isso, vai encontrar minha página e vai ver como foi minha vida, minha rotina. Um pouco da minha rotina para entender que ela pode sim ter uma vida, né? E não uma sentença como foi dada para mim. Então, com vista nisso, né, na faculdade, eu vou citar aqui rapidinho, a gente está desenvolvendo um projeto, né, para atualização de literaturas médicas sobre a miopatia mitocondrial, porque ela tem um número maior hoje, né, Sim. no Brasil, que a gente tem ciência de pacientes. Começou com ela, e eu queria pedir licença para agradecer meus colegas. E a professora Patrícia, né? A página do meu projeto, e quem quiser e tem a miopatia mitocondrial que queira participar do projeto, tá na bio da página @todospela-miopatia_oficial. E quem tiver mais dúvidas ou queira pegar, pode me chamar no direct e aí eu tiro as dúvidas que eu puder para vocês. Acho que é isso. Tá bom. Para finalizar, que mensagem você gostaria de passar para outras mulheres que enfrentam essas condições semelhantes à sua? Então, eu acho que, primeiramente, né, não dê ouvidos a tudo, a tudo que você está escutando, né? Muitas vezes não vai ter força, não é por preguiça, mas é por uma condição e você não tem controle disso, mas não tenha seu diagnóstico como sentença. Tente viver sua vida de forma mais plena e mais linda, e é isso. Tente viver e tente dar o seu melhor, e lembre que sua história pode inspirar outras pessoas. Quais são seus sonhos daqui para frente, pessoais, profissionais e como voz ativa por inclusão? Alguns, mas quando você me faz a pergunta, me faz refletir muito sobre a questão de como é que eu vou estar daqui para frente. E eu sempre fico me perguntando, será que eu vou ter força? Será que eu vou estar andando? Será que eu vou estar viva? Então, eu acho que, a princípio, realizar todos esses sonhos antes de eu gravar e conseguir frear, né, futuramente os avanços do meu quadro mesmo. Desculpa. Deus vai estar te cuidando, tenha certeza disso, né? Você é uma pessoa abençoada, viu? Eu fiquei muito feliz em te conhecer, fiquei muito feliz em te convidar a compartilhar a sua história aqui comigo. E eu sempre falo, Viviane, nós temos propósitos, né? Então, não foi por acaso que você adquiriu isso, para te ser melhor, você vai ajudar, enfim. Então, veja isso como um crescimento, apesar que a gente sofre, né? Sofre, eu tô aqui com todo arrumadinho e tudo, mas ninguém sabe o que eu passei e o que eu passo. É verdade. Né? E eu só desejo para você que todo sucesso no mundo, né? Como profissional, como pessoa, como filha, né? Eu conheci sua mãe é sua parceiraça ali, né? Com certeza. Né? E eu só tenho que agradecer a Deus pela sua vida. Tá? Amém. Tá bom? O espaço aqui vai estar sempre à sua disposição. Fique muito à vontade. Joelísio, vamos lá falar sobre tal, vamos lá falar sobre isso. Aqui o espaço é seu, tá? Isso aqui não é meu, né? É de todo mundo que precisar levar informação para que a gente possa salvar vidas, levar informação, porque, nossa, a informação realmente salva vidas. Verdade, eu só queria finalizar falando assim que eu espero um dia não precisar lutar tanto pela invisibilidade
e que a saúde e a educação seja priorizada e direitos de todos realmente um dia. Eu tenho esse sonho. Acho que a gente vai fazer aquele trabalhozinho de formiguinha, né? Você viu a ação que eu fiz lá, nós fiz os exames lá do eletroforese lá, ela teve lá no sábado passado na nossa ação. Começamos ali e é assim que a gente faz, né? E você também, né? Nas suas informações, na sua página, eu já coloquei à disposição para te ajudar, né? No que precisar. E foi um prazer, viu, ter você aqui, tá? Que Deus continue te abençoando. Amém. Tá bom? Obrigada. Semana que vem nós estamos de volta, nesse mesmo horário, tá? Deus abençoe a todos. Até semana que vem, tá? Tchau, tchau. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga. No YouTube.